Ó portas, levantai vossos frontões, e levai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Celebrando hoje a festa da apresentação do Senhor, no primeiro momento a liturgia nos conduz a contemplar essa imagem com a qual, de certa maneira, todos nós nos identificamos. José e Maria, que adentram o templo e apresentam o seu filho a Deus. Levam este menino que sabem eles perfeitamente que é um dom de Deus, que é dado por Deus a eles e que agora, quase como que antecipadamente, eles devolvem a Deus. Eles ofertam a Deus, como se estivessem dizendo: esta criança é sua, nós a recebemos, mas nós sabemos que ela não é nossa, ela não é propriedade nossa. Mas nessa mesma imagem, todos nós nos vemos, porque também nós um dia, da mesma maneira que aquele menino, fomos também introduzidos no templo, fomos trazidos ao templo, onde nossos pais também nos apresentavam a Deus, nos levavam para Deus e, sobretudo, nos davam a graça de passar pelas águas santas do batismo, através das quais eu e você nos tornávamos, mais do que nunca oficialmente, filhos e filhas de Deus. Quando hoje celebramos a festa da apresentação do Senhor, nós poderíamos dizer: é Ele que é apresentado por Maria e José a Deus, mas também poderíamos dizer: é Ele que é apresentado a todo o seu povo. É mais uma vez a oportunidade que temos de reconhecer Jesus se manifestando, Jesus sendo apresentado a toda a humanidade. Por isso a festa de hoje está claramente em sintonia com o Natal do Senhor, como ouvíamos no início, como também está relacionada com a festa da Epifania do Senhor, com a festa do batismo do Senhor, quando Jesus se manifestava, e hoje mais uma vez se manifesta a seu povo e a toda a humanidade. É Jesus se revelando a nós. Mas quando nós ouvimos esse evangelho, nós também poderíamos reconhecer que ele nos apresenta como que um caminho que deveríamos percorrer na vivência da nossa fé. E a primeira coisa que o evangelho de hoje traz para nós como um ensinamento é reconhecermos que, da mesma maneira que Jesus, todos nós somos chamados a nos colocar diante de Deus e somos chamados também a nos apresentar diante de Deus, reconhecendo que Ele é a meta da nossa vida. É para Ele que nós caminhamos, é para Ele que se destina a nossa vida. Nós também estamos peregrinando ao encontro do Senhor. E ao mesmo tempo é importante pensarmos que essa palavra nos ajuda hoje a reconhecer que Maria e José nos dão a clara lição de que aquele filho aparentemente deles não era deles, como nós também. Nós não somos dos nossos pais, nós não somos propriedade dos nossos pais, fomos confiados a eles, dados a eles, mas nós somos de Deus. A nossa vida vai além dos nossos pais. Nossos pais não têm o poder de controlar, de dominar a nossa vida, porque a nossa vida escapa das suas mãos, porque a nossa vida é dada por Deus, vem de Deus e para Deus volta, mesmo que passemos por um tempo cuidados, guardados pelos nossos pais, mas nós seguimos a nossa vida. Talvez essa seja uma palavra um tanto quanto exigente para muitos dos nossos pais, que desejam, até por uma boa intenção, cuidar de nós de tal modo que parecem nos controlar ou desejam nos controlar, conduzir a nossa vida, mas se esquecem, nós não somos deles. Quantas vezes, meus irmãos, nós encontramos famílias que sofrem exatamente porque os pais não sabem o seu lugar, afetam às vezes a vida do matrimônio dos seus filhos porque são espaçosos demais, porque invadem um espaço que não é mais deles.
Se esquecem que agora não é mais deles aquele filho seguiu a sua vida. E é preciso que os pais, a exemplo de Maria e José, saibam o seu lugar, reconheçam o seu papel e reconheçam, sobretudo, que eles são uma ponte através da qual Deus nos trouxe a este mundo, e ao mesmo tempo uma ponte através da qual Deus nos leva de volta para Ele. Essa é uma lição que cabe a nós filhos, mas cabe também a nossos pais. Uma lição que deve nos acompanhar ao longo de toda a nossa vida. Mas vejam que o Evangelho prossegue, nos ajudando também, à luz do exemplo de Simeão, a reconhecer algo que deve marcar a nossa vida de fé. E o que marca a nossa vida de fé nas palavras de Simeão? Simeão reconhece que o Senhor é o centro. O Senhor é o tudo que ele esperava, aguardava o Senhor, e quando o Senhor chega, revela para Simeão que não há mais o que esperar. E esse é um ensinamento para a nossa vida, reconhecer que nele está tudo o que precisamos. Nós precisamos é dele, não precisamos de algo a mais. O que vier a mais é lucro, é consequência, mas como Simeão, nós também estamos aqui para acolher o Senhor e deixar que ele venha, e deixar sobretudo que ele preencha esse espaço da nossa vida que é dele e de mais ninguém. Simeão hoje nos ajuda a reconhecer que, como ele, como todo o povo de Israel, nós estamos aguardando o Senhor, esperando o Senhor, porque também nós dele precisamos. Mas ao mesmo tempo o Evangelho nos dá uma outra lição. Sobre Jesus existe um plano de Deus, uma vontade de Deus, como nós ouvíamos na segunda leitura da missa de hoje. Jesus não vem a este mundo por acaso, como nós também não viemos aqui por acaso. Sobre nós existe um plano de Deus, uma vontade de Deus, um querer de Deus, um chamado que Ele faz a cada um de nós, chamado este que marca a nossa vida. Nós também estamos aqui para realizar esse chamado, realizar a vontade de um outro, que sabe muito melhor do que precisamos, que nos conhece e que nos enviou a este mundo com uma missão, da mesma maneira que enviou o seu Filho, enviou a cada um de nós para cumprir a sua vontade, que é o melhor lugar para nós, é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Deixemos que a vontade do Senhor também prevaleça sobre nós, como prevaleceu na vida de Jesus. E o Evangelho nos coloca diante de uma outra figura emblemática, a figura da profetisa Ana. Como esta mulher, nós também somos chamados hoje a anunciar Jesus, a levar Jesus. O Evangelho diz que Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Como nós precisamos aprender a falar de Jesus. Vocês já perceberam que nós falamos muito de nós mesmos e dos outros, mas pouco de Jesus? A gente fala demais sobre nós. O tempo inteiro a gente está falando da nossa vida. E às vezes estamos também falando o tempo inteiro da vida dos outros, mas pouco de Jesus. Como Ana, somos chamados também a anunciá-lo, a testemunhá-lo, a anunciá-lo a todas as pessoas que dele necessitam como nós necessitamos. Essa é a nossa missão, a missão de falar de Jesus, de anunciá-lo, de apresentá-lo aos outros, como quando nós conhecemos alguém, algum profissional, um bom médico, e nós dizemos aos outros: procura fulano, procura esse médico, ele vai te ajudar, ele pode ajudar como você precisa. E nós, meus irmãos, não fazemos o mesmo com relação a Jesus. É preciso apresentar Jesus, falar de Jesus, e às vezes nós não falamos dele, não levamos as pessoas a ele, porque talvez nós mesmos não nos encontramos de fato com Jesus.
talvez nós mesmos não convivemos de uma maneira próxima, íntima com o Senhor Jesus. E por isso não falamos dele, por isso não o apresentamos aos outros, porque no fundo nós mesmos não o conhecemos tão bem. E por fim, o Evangelho de hoje nos dá uma lição muito significativa para a nossa vida, quando São Lucas termina dizendo que aquele menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Como Jesus, somos todos nós chamados também a crescer na sabedoria, a crescer na graça, a crescer na nossa fé e a não estacionarmos. O perigo da nossa vida católica é que nós nos sentimos todos catequizados. Já fizemos a primeira comunhão, padre, e paramos lá na primeira comunhão. Não fizemos mais nada depois da primeira comunhão. Ou no máximo, fomos crismados e paramos na crisma. Não crescemos na fé, não crescemos na graça, não crescemos na comunhão com Deus, porque nos contentamos com pouco. E às vezes, por isso, nós não conseguimos falar de Jesus, não conseguimos converter a nossa vida, não conseguimos levar os outros a Jesus. Por quê? Porque não crescemos na fé, porque não crescemos no conhecimento da fé, porque não crescemos na graça de Deus. Que esta palavra seja para nós hoje não só uma bússola que oriente os nossos passos, mas seja também uma palavra que nos motive e que nos impulsione a fazer este caminho e deixar que a narrativa da festa da apresentação do Senhor ilumine a nossa caminhada de tal modo que nós nos sintamos a vida inteira como esta criança que é apresentada a Deus, que é levada a Deus, porque é para Ele que todos nós caminhamos. E que assim, ao mesmo tempo, nos sintamos hoje como este templo que abre suas portas para acolher Jesus. E que assim o Salmo seja para nós como um convite. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar.